Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, que foram antes de vós. Deus Santo, que o Teu Espírito nos permita e nos ajude a compreender o que de fato Jesus estava falando aqui. Que cada um dos que estão neste lugar, que são encontrados como discípulos de Jesus, tenham essas práticas, sentimentos, ações, felicidade, que assim sejamos levados por uma transformação do nosso entendimento primeiro, e das ações por conta disso. Ajuda-nos a todos que aqui estamos, em dias tão difíceis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Eu tenho um sermão para compartilhar com os irmãos, uma mensagem, que eu julgo necessário fazer bastante leitura do que eu preciso e pretendo falar para vocês. Geralmente eu trago um esboço curto de um assunto longo. Hoje eu tenho um assunto não tão longo, mas com um esboço bem curto. Não, um esboço bem longo. Mas eu não vou usar o esboço para, a partir dele, ficar divagando e tal. Eu preciso falar certas coisas que Deus colocou no meu coração e eu não posso me permitir perder alguma dessas palavras. Então eu vou ler bastante coisas para vocês. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção. Porque nós estamos vivendo em dias onde a impunidade dos bandidos leva o povo a se sentir na liberdade de fazer justiça com as próprias mãos. Nós estamos vivendo em dias onde a quebra social das regras morais e dos bons costumes, assim como a tentativa de romper com a família tradicional, tem levado o povo a ver o Messias até no Bolsonaro, usando bem o trocadilho. Vivemos em dia onde a mulher que exige direitos e oportunidades iguais às dos homens é feminista, sapatão, fruto de um governo bolivariano que quer mesmo separar o povo para conseguir a tão sonhada luta de classes. Nós vivemos em dias onde dar o prato de comida ou uma bolsa, qualquer coisa, para pessoas que sequer tenham condições de pescar, virou sinônimo de patrocínio de vagabundos e sustento para quem não quer nada da vida. Nós vivemos em dia onde mulher que gosta de roupas excessivamente sensuais, no fundo está dizendo para os machos alfa da sociedade: me estupra porque eu sou, me perdoe o termo, vagabunda mesmo. Vivemos em dias onde uma moça é estuprada por 30 homens, e porque aparentemente ela gostava de sexo com algumas pessoas, mais de uma, os guardiões da moral nacional se acham na condição de afirmar que era isso que ela queria, ou era isso que ela merecia mesmo. Me parece que nesses dias faz necessário lembrar o que é ser discípulo de Jesus. E eu pretendo falar a respeito disso com vocês.
E talvez o nosso discurso e o nosso entendimento das coisas que têm acontecido nesses dias mude. E aliás, eu espero que seja feito isso. Eu não posso pedir nada para todos os cristãos que eu conheço, mas para os irmãos dessa igreja, eu peço em nome de Jesus, que vocês que se chamam pelo nome do Senhor, sejam discípulos de Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Agora, ser discípulo de Jesus é fazer o que Ele faz, sentir o que Ele sente, e ser feliz na medida que Ele é feliz. Nada mais do que isso. O resto é bobeira. Então nós vamos tentar compreender aqui essas bem-aventuranças a partir de duas questões. O que isso tem a ver com a gente e onde Jesus está envolvido no meio dessas bem-aventuranças. Sendo que Ele é o exemplo maior. Se nós somos discípulos, nós somos alunos e seguidores de um mestre. Então, significa que Ele precisa fazer primeiro e nós o copiamos naquilo que Ele faz. A partir disso, é claro que a gente entende as bem-aventuranças, porque é o ensino de como os cidadãos do reino dos céus devem viver. Aqui está mostrando quem é Jesus. Quando fala das bem-aventuranças, felizes são, e vai falar várias coisas. O resumo disso seria, felizes são os que são semelhantes a Jesus. Mas o que é ser semelhante a Jesus? Esses dias pede que refletamos sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são os humildes. Pobres de espírito são aqueles que dependem espiritualmente. São aqueles que não são autossuficientes da sua situação espiritual. Tem muita gente que se acha muito suficiente, acha que é tão suficiente que ele é capaz de olhar para o outro e ver que o outro é inferior a ele. Essa tentativa ou essa arrogância de ver o outro inferior, ou de achar que ele está certo e o outro está errado, é tão somente a falta dessa virtude, porque pobre de espírito não é defeito. Ser pobre de espírito não é ser pobre de alma, não é ser pobre de caráter. Ser pobre de espírito é ser humilde. Se você lê o Antigo Testamento, e é de onde Jesus está tirando a bagagem para tudo isso que ele está falando, a ética de Jesus também era a ética de Moisés. Só que Jesus está trazendo às claras o que estava implícito lá na lei de Moisés. Então, se você ler com atenção o que está escrito aqui, você já vai ter visto a mesma coisa lá no Antigo Testamento. Se você for para os Salmos, você vai ver o tempo inteiro falando a respeito dos pobres, e não está falando em todas as situações a respeito daqueles que estão desprovidos de dinheiro, mas daqueles que são desamparados, daqueles que precisam ser ajudados, daqueles que precisam ser socorridos. E quando fala de alguém que é feliz, alguém que é pobre de espírito, está dizendo, felizes são aqueles que são humildes para reconhecer que precisam, que Deus intervenha na vida dele, que ele não é justo, que ele não é suficiente, que ele não pode o que ele pensa que pode, que ele não é o que ele acha que é, e que se ele é alguma coisa, ele só é porque Deus é nele e ele está em Deus. Pobre de espírito é o que Jesus foi, capaz de abraçar todo mundo que estava à sua volta, inclusive aqueles que aparentemente são inferiores aos outros. Porque cada vez que Jesus abraçava um marginalizado, cada vez que ele abraçava, e quando eu falo abraçar, não estou falando apenas literalmente, estou falando de acolher. Cada vez que Jesus acolhia uma prostituta, como ele fez, em detrimento do julgamento de todo o povo, ele estava indo atrás de uma minoria, de alguém excluído, de alguém marginalizado. Quando Jesus acolhia um leproso, ele estava fazendo o que a sociedade não estava fazendo. Quando ele acolhia e ajudava um endemoniado, ele estava fazendo o que os religiosos não estavam fazendo. Cada vez que Jesus olhava para um necessitado e o ajudava, Jesus justamente estava mostrando o quão humilde ele era. E me parece que falta esse senso das pessoas, inclusive no meio dos crentes, porque nós somos hábeis para discriminar os outros, seja por que for. Discriminamos porque a pessoa tem uma outra cor de pele, discriminamos porque a pessoa tem um outro sexo, ou uma outra opção sexual, discriminamos porque a pessoa tem ou não tem dinheiro, discriminamos por qualquer coisa. A discriminação, isso eu penso a respeito desse assunto, é a pretensão de excluir ou segregar o outro por sentir-se superior a ele. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade completamente machista.
As mulheres têm o seu lugar ao sol? Não, não tem, elas estão lutando por isso. Mas nós patrocinamos essa mentalidade e temos coragem de perguntar onde está a cultura machista, cultura de estupro, cultura. Sabe onde está? Quando você, pai, fala para um outro homem ou para um seu filho, quando ele não vai bem em alguma coisa, quando ele está sendo fraco, você fala, é uma menininha. Por que menina é fraca? Mulher é fraca? Mulher é mais fraca do que o homem? Por isso que quando o homem quer ofender o outro homem, chamando ele de fraco, chama ele de menininha. É uma cultura enraizada. E as próprias mulheres permitem que isso aconteça quando elas não dão a cara para bater, quando elas não falam. Mas elas têm medo de falar, porque quando falam elas são as feministas. Elas são as radicais. E aí os idiotas vão falar que essas deviam fazer o quê? Essas deviam, vocês não querem todos os direitos iguais? Vai trabalhar numa obra. Te falo duas coisas. Primeiro, elas já estão lá. Se você foi numa grande obra, você com certeza vai ver muitas mulheres lá. Eu fui na construção do estádio do Corinthians, fui na construção do estádio de Minas, fui na construção de alguns estádios deste país, e em todos eles estava cheio de mulher virando maçada lá. Cheio de mulher de capacetinho mandando nos homens para o que tinha que ser feito. Estava cheio. Primeiro. Segundo, se elas querem direito igual, por que elas não vão então trabalhar numa obra? Por quê? Porque ser igual a homem é só trabalhar em obra? Né? É tão estúpido os argumentos que se usam. Mas a gente vive numa sociedade que os homens patrocinam e as mulheres continuam permitindo que isso seja assim. Ensina os seus filhos que sim, é legal, você tem mesmo que sair com as menininhas na escola. Tá certo, o seu filho chega em casa e fala que beijou uma menina. Seu filho é demais. Sua filha fala isso, o que ela é? Me perdoa, ela é um biscate. Ela não vale nada. Porque não é homem, se fosse homem você estava aplaudindo, porque o seu filho está mostrando que é macho, e macho veio para conquistar, e a mulher veio para quê? Para ser conquistada? Para ser dominada? Isso não é uma cultura cristã. Isso é uma cultura que está enraizada aqui no meio de nós. E isso promove outros problemas. Mas isso só existe porque os homens se acham superiores. E essa pretensão de se achar superior à mulher é justamente o contrário do que Jesus está propondo de ser humilde. Porque humilde, o que sabe que precisa, o que sabe que depende, como ele sabe que é dependente, ele abraça o outro. Você nunca foi, eu espero que você nunca tenha ido, num encontro do AA, por exemplo, ou do NA. Lá não tem cara rico, usuário de droga e cara pobre. Todo mundo é igual, todo mundo fala dos seus problemas, todo mundo se abraça. Porque lá todo mundo é dependente. Todo mundo precisa de ajuda, o rico e o pobre. Mas dentro da igreja, me parece que as pessoas ainda acham que tem uma superioridade e fazem isso até contra as mulheres, contra a sua própria esposa, contra as suas filhas, contra as irmãs da igreja. Porque se for um irmão a vir aqui no púlpito e falar alguma coisa, amém. Mas se a irmã Ana pega o microfone com autoridade e repreende os irmãos porque não vem no culto de oração, o nego torce o nariz. E não é porque está falando de vir no culto de oração, é porque é uma mulher que está falando. Porque o homem tem legitimidade para dar bronca em outro homem, mulher não. Isso é preconceito. Preconceito é fruto da arrogância de achar que é superior aos outros. E é justamente a falta disso, desta virtude, que Jesus está falando, que é ser humilde. Os humildes, os que dependem, eles tratam os outros como iguais. Então eles não sobrepujam os outros. Para esses que são humildes, não há lugar para preconceitos. Vocês que moram aqui nessa região já devem ter ouvido piadinha. Eu já disse que eu ouvi quantas vezes. É lá no Pisserno. Vixe. Vixe. A igreja é no Pisserno. Vixe. A Priscila está saindo lá do Taquaral para vir na igreja aqui no Pisserno. Vixe. É uma mentalidade de quem não é dependente, de quem está com tudo, não precisa de mais nada. Ele tem tanto que ele se acha superior às outras pessoas. E Jesus está falando, são felizes as pessoas humildes.
São felizes as pessoas que dependem. E porque dependem, elas não tratam os outros com diferença. Elas tratam os outros de igual para igual. Porque sabe que aqui todo mundo depende. Aqui dentro não tem ninguém santinho, não tem ninguém perfeitinho, não tem ninguém bonitinho. Aqui está todo mundo só está sendo bem visto por Deus porque o sangue de Jesus Cristo cobre a tua vida. Não é por causa da tua justiça. Porque por baixo do sangue de Jesus que te cobre tem podridão, que é você. Mas como o sangue de Jesus te cobre, bem-aventurados aqueles cuja maldade é perdoada e cujos pecados são cobertos, diz o salmista. Você que está coberto, pode entrar por um novo e vivo caminho, não feito pelos seus louvores, mas feito por causa do sangue de Jesus também. Você chega diante de Deus em paz. E isso devia nos colocar na mesma condição todos, olhando uns para os outros, com decência, com dignidade, o marido olhando para a mulher, como um vaso frágil, como diz a Bíblia, mas não porque ela é incapaz das coisas, mas por causa da sua sensibilidade, por causa do seu papel dentro da família, não porque ela é menor do que o homem, quem manda e quem obedece, eu sou o cabeça, eu mando. Se Jesus fizesse isso com a gente, nós estávamos perdidos, ele é o cabeça. Jesus é o cabeça e pergunta para nós o que nós queremos fazer. O marido acha que é o cabeça, manda na mulher, a mulher tem que obedecer porque ela é minha esposa e aqui quem manda sou eu. Você precisa se converter, marido, se você pensa assim. Você não é um discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo são humildes. E os humildes estão em pé igual uns com os outros. Mas fala, são bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Interessante, né? Fala que eles são pobres, mas eles têm um reino. Um pobre que tem um reino. Eles são exaltados justamente porque são humildes. O que o Senhor fala? Que Ele exalta os humildes, mas Ele abate os soberbos. Todo monte será aplanado, todo vale será exaltado. Humilhai-vos, portanto, diante da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. A questão não é se você foi humilhado na vida, se o seu patrão falou mal de você, a questão é essa. Eu fui humilhado, então Deus vai me exaltar. Não, a questão é se você se humilha, se você se coloca no seu lugar. Porque Jesus, não precisando se colocar em outro lugar, Ele se colocou. Sendo Ele encontrado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que diz? Que Ele se esvazia de si mesmo e vem ser encontrado na forma de um homem. Mas como se não bastasse ser um homem, Ele desce mais ainda em humildade e se coloca na posição de servo, não aquele que manda, mas aquele que obedece. Olha só, Ele vem sem prerrogativas de Deus que comanda os homens, fica como os homens, mas não como um homem que pode mandar em outro, como um homem que obedece os outros, um homem que vive em função de fazer com que os outros sejam satisfeitos. Jesus é o exemplo do que nós temos que ser. Eu preciso ser humilde. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você precisa ser humilde. Bem-aventurados os que choram. Esse choro não é o choro passivo de quem está sofrendo, é o choro compassivo de quem vê o outro chorando. Esse é o chorar com os que choram. Não é o choro de quem perdeu alguma coisa, é o choro de quem olha para o outro e vê que a dignidade do outro está sendo usurpada, vê que o outro está sendo destruído, vê que o outro está chorando, não você, porque você bem sabe em quem você tem crido, você sabe em quem você tem colocado a sua esperança, você sabe nas mãos de quem você colocou sua vida, então você não tem por que temer nada da sua vida, ou tem? Você precisa andar angustiado, você precisa andar ansioso, você precisa andar preocupado com as coisas, você não tem um Deus que vale por você, amém? Então esse choro é o choro de quem chora por causa da dor alheia, porque aqueles que são humildes e olham para os outros de igual para igual, eles não estão olhando de cima, eles não estão olhando com o vidro fechado, como cantava o Oficina G3, eles conseguem enxergar a necessidade do outro, eles conseguem ver que o outro está chorando, e por causa disso, eles se compadecem. Esse é o choro de quem é humilde, só o humilde pode chorar com o outro, porque abraça o outro sem discriminar, não importa, eu fico vendo gente falar assim, está sofrendo porque plantou, então tem que se dar mal mesmo, tem que colher o que plantou. Eu ouço isso da boca de crente, como que um crente olha para o outro e fala, está se dando mal porque fez por onde? Como assim?
Imagina se Jesus fizesse o mesmo. Vocês vão para o inferno porque vocês merecem. Se Jesus não intervisse, se Jesus não olhasse com um olhar de compaixão e visse que nós éramos como ovelhas, que não tinham pastor, que estávamos desgarrados. Imagina se Jesus olhasse e falasse: vocês realmente merecem. Vocês merecem. Vocês fizeram. E se Ele nos tratasse dessa forma, mas Ele não fez assim. E aí como é que nós olhamos para o outro? Como é que nós convivemos com pessoas e vemos que elas sofrem e fingimos que não é conosco? Nós conseguimos assistir um programa de televisão, tem gente que assiste o da Atena comendo pipoca. Tinha um amigo que trabalhava comigo, ele não perdia um dia de Datena. Eu falei: por quê? Cara, é muito emocionante. Emocionante o quê? A desgraça da vida dos outros? Nós somos alvos de espetáculo para a mídia que promove violência, promove desgraça. Você fica um dia sem ouvir falar da desgraça, que alguma coisa está acontecendo. E a questão não é você tapar os ouvidos para o que a mídia está querendo dizer. A questão é você abrir os olhos para o que está acontecendo do seu lado. O João Alexandre cantou, e o Paulo Baruch regravou uma música, que vai falar que tem gente cantando de olhos fechados, mas tem gente com fome, tem gente morrendo por todos os lados. A gente está aqui cantando bonito e tem gente necessitado, e a gente não chora com os que choram, porque nós estamos ocupados demais, secando as nossas próprias lágrimas, de coisas que nós não alcançamos na nossa vidinha. Pastor, você está muito duro. Não, eu estou te ensinando a ser discípulo de Jesus. Se esse barco não ficar legal para você, pula fora, é sério. Ele vai entrar em alto mar, esse barco, vai vir uma tribulação. Quem estiver dentro do barco vai passar por tribulação, pula fora do barco antes. Eu não estou falando do barco da nossa igreja. Você não leu a palavra? Não sabe o que acontecerá com aqueles que andam? Nós vamos chegar lá. O que acontece com aqueles que são os discípulos de Jesus, com aqueles que são misericordiosos, com aqueles que choram, que são pobres de espírito? Pois é, acontece que a Bíblia diz que eles serão consolados, porque eles verão o motivo do seu choro nas mãos do Todo-Poderoso, não apenas os seus particulares, mas os dos outros, porque ele será agente de Deus na vida das pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Quantos de vocês oram por um familiar, por alguém que precisa, por alguma coisa? Ora. Como que Deus vai agir na vida dos outros? É através da tua. A mão de Deus é a tua, o pé de Deus é o teu. O dinheiro que vai abençoar o outro é o teu. Não acha que Deus vai mandar maná, que Deus vai mandar anjo. Deus mandou a igreja. Somos nós a igreja. Sabe quando que os que choram serão consolados? Quando a igreja for lá para secar as lágrimas deles. Parece que Jesus fazia isso. 3 anos de ministério. 3 anos de ministério. Bem-aventurados os mansos. Manso não é o tonto. Manso não é aquele cachorro bobo, que é grande só, e é bobo. Se você estiver pensando num cachorro, manso é aquele Rottweiler que você entra lá e ele não te morde, mas ele pode te morder. Manso é aquele pitbull que você olha de longe e você fala: eu não posso pôr o pé nessa casa. E não é que ele não tem condição de te morder, mas ele não te morde. Manso é ter poder para fazer algo e não pesar em ninguém por causa do poder que você tem. A Bíblia diz que dos homens, em certo momento falou que Moisés foi o homem mais manso da terra. Manso não é ser tonto, que Moisés não era. Vocês concordam comigo que Moisés não entrou na terra por não ser o bobão. Ele ficou estressado, ficou nervoso, pegou o cajado, bateu onde não devia, a hora que não devia, e não entrou na terra. Mas ele era o mais manso da terra. Mais manso da terra, porque Deus deu uma autoridade para ele, que a irmã dele falou mal dele, veio lepra nela. E ele não usou dessa autoridade, desse poder que tinha na vida dele, para forçar nada na vida daqueles que eram liderados por ele. E quantos de nós tem algum tipo de poder, seja esse poder um poder dentro de casa pela autoridade, seja um poder numa empresa, seja um poder financeiro, e usa desse poder para oprimir as pessoas? Misericórdia, Deus é contra a tua vida quando você faz isso. Deus é contra o opressor. Olha só, eu vou falar uma coisa. A gente pensa assim, quando a gente vê uma briga, a gente não toma lado, a gente não faz nada, a gente vê alguma violência, a gente não faz nada, né? A gente não pode tomar partido.
Deus toma partido sempre do lado mais fraco. Aprende isso. Deus toma partido sempre do lado mais fraco. É um rico contra um pobre. Deus está do lado de quem? Do pobre. Pastor, e se esse pobre estiver errado? Olha, vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus. Deus fica do lado do fraco. Sempre. Deus só pega a causa para advogar os fracos. Na justiça comum, os fracos têm que recorrer ao OAB. Não tem o que fazer. Aí qualquer advogado que estiver lá recém-formado, que não tem emprego, qualquer coisa de advogado vai pegar esse caso. Acontece que o maior dos advogados só pega caso de quem não pode pagar. Então, toma cuidado quando você achar que você está indo com bons advogados fazer alguma coisa, porque aquele que é o advogado de todos os advogados, ele pega a causa dos fracos, dos injustiçados, dos oprimidos, daqueles que não têm o que fazer. E é justamente o nosso Deus, Ele nos pede para que sejamos justamente desta mesma maneira. Para que nós sejamos mansos, no sentido de tendo a possibilidade de usar de poder, usar para o bem sempre. Se você ler o Salmo 37, que é o Salmo de onde Jesus tira essa palavra aqui, que os mansos herdarão a terra, todo o Salmo está falando da mesma coisa. Tem hora que chama de manso, tem hora que chama de justo. E a comparação está falando que o justo ou o manso vai fazer o bem, mas em outro momento vai falar que fazer o bem é repartir e dar. É lá justamente que fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, para o Salmo 37, de onde Jesus tirou esta palavra, ser manso não é apenas ter um poder e não pesar sobre o outro. É você tendo a condição, você ajudar e repartir com os outros, favorecer os outros, é fazer pelos outros e não por você. Eu sei que isso não é uma coisa muito usual, mas como eles são humildes, como essas pessoas são humildes, se identificam com os outros, elas podem repartir o que têm, elas podem dar do que tem sobre a vida dela. Porque Deus tem dado a elas. Elas têm poder, seja isso dinheiro, ou seja o que for, mas elas não usam em benefício próprio, elas usam para benefício dos outros. Sabe quando você olha para um governador, para um político, e pensa que ele está agindo mal, porque ele recebeu os nossos votos, estão fazendo coisas erradas, estão pegando dinheiro do povo e tal, eles vão responder por esse crime aqui diante de Deus. Porque eles têm um poder na mão de fazer o bem, e eles estão fazendo o mal. E nós recebemos o poder de fazer o bem aos outros, e nós não fazemos. Aí tem gente que acha que o pecado é fazer mal para os outros. Porém a Bíblia nos adverte que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este peca. Pecar não é apenas fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Está nas tuas mãos o poder de dar vida, dê a vida, irmão. Mas eu vou correr risco da minha, Deus cuida da tua, faz pelos outros. Manso não é só quem é calmo demais. Manso é aquele que consegue repartir até do que tem. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aliás, deixa eu explicar uma coisa antes. Quando eu falei sobre os mansos, fala que eles são bem-aventurados porque, fala bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Porque eles sabem repartir. E como eles sabem repartir, o que Deus der na mão dele vai chegar na mão de outros. Eles herdarão a terra. Deus faz com que vai fazer com que chegue na mão dele, para que outras pessoas sejam abençoadas. Existem pessoas que são acumuladoras, existem pessoas que são abençoadoras. Tem gente que querem para si e acumulam para si, tem mais do que precisam. Tem gente que tendo distribui para os outros. E aí se cumpre o que a palavra diz, que aquele que pouco colheu não lhe faltou, e aquele que muito colheu não lhe sobrou. Todo mundo tem. Justiça é isso. Justiça é isso. Acontece que o povo tem um probleminha com justiça, e é justamente a justiça o próximo problema, porque bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Justiça é um conceito judaico-cristão da vontade de Deus.
Então, se você quiser estudar a origem da justiça, você só vai encontrar isso a partir dos judeus e depois desenvolvida essa história pelos cristãos. Antes, os grandes pensadores, filósofos gregos ou de qualquer outro lugar, ninguém falava em justiça. Justiça é um conceito judaico-cristão. Essa ideia de justiça é isso. E o que os profetas falam que é justiça? Justiça é a vontade de Deus. Então, fazer o que é justo é fazer a vontade de Deus. Isso é justiça. Cumprir com a vontade de Deus. Pois bem, eu vou ler algo que eu escrevi aqui. As leis, elas não são criadas para que haja justiça, mas para que ela seja cumprida. A justiça é anterior à lei. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e nem lei tinha. A justiça vem antes da lei. Criar novas leis, então, punitivas, por exemplo, não fará com que uma sociedade seja mais justa. A sociedade será justa quando as pessoas fizerem a vontade de Deus, e não quando os infratores forem punidos. Tem que matar mesmo. Olho por olho, dente por dente. Justiça! Isso não é justiça, é vingança. Justiça é a vontade de Deus ser estabelecida entre os homens, não o que os homens acham certo acontecerem. Não é os outros receberem a recompensa que nós julgamos ser correta. É a vontade de Deus ser estabelecida. E nós não somos legisladores. E os homens que são legisladores, se não legislarem a partir da vontade de Deus, essas leis não servem para ser cumpridas. Nós cumprimos a vontade de Deus. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Pastor, mas nós temos que cumprir as leis. Se a lei dos homens infringir o que Deus entende como justiça, essa lei não serve, porque ela não vai trazer justiça. Mata um cara agora. Vou simular uma cena para você. Vou apelar aqui para você, porque o coração de vocês precisa ser transformado. Tem uma situação onde um homem mata um familiar de um de vocês. Você quer justiça, pena de morte. Pena de morte para ele. Ele vai morrer. A justiça foi satisfeita. Houve paz no seu coração? Não. A paz só vem com perdão. A paz não vem quando o infrator é punido. Você pode castigar alguém que te faz um mal. Você pode ver alguém, eu vou usar as palavras que a gente usa, você pode ver alguém que te prejudica se dando mal na vida, se ferrando na vida. Isso não traz paz para o teu coração. Você sente, parece que estou vingado. Não está, porque você quer ver coisa pior que essa pessoa. Não há justiça que baste a sua vingança. Por isso que o homem não é chamado para se vingar do outro. O Senhor disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Eu, o Senhor. Cada vez que o homem que se vinga, ele está tomando uma prerrogativa de Deus. Tomar a prerrogativa de ser igual a Deus é ser não igual a Jesus, mas ser igual a Satanás. Porque Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. E Satanás, sendo só um anjo, quis ser igual a Deus. Quando você faz o que é coisa de Deus fazer, você está sendo igual a Satanás, não igual a Jesus. O discípulo de Jesus não faz as coisas que são para Deus fazer. Ele põe nas mãos de Deus o que é para Deus fazer, e ele faz o que ele tem que fazer. Quanto a nós, cabe o perdão, não a vingança. Aos filhos de Deus cabe o perdão. E quantas vezes eu preciso perdoar? Tantas quantas forem necessárias. Jesus tinha fome da vontade de Deus, fome de justiça. Um dia ele estava conversando com uma mulher que sofria de preconceito pelos judeus, e ela sabia, por ser mulher, por ser samaritana. E Jesus para na boca do poço de Jacó, e essa mulher está tirando água, e Jesus encosta e fala: você pode me dar um pouco d'água? Ela olha e fala: mas você está falando comigo? Tipo, eu sou mulher, você é homem, eu sou samaritana, você é judeu, você está falando comigo? Eu sou uma marginalizada, eu sou uma excluída da marginalidade, da sociedade. Usando uma música antiga, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu estou aqui, não valendo nada. E você vem falar comigo? Aí Jesus muda o negócio, tira todas as barreiras e já leva essa mulher para um outro nível. Fala assim: se você soubesse quem está falando com você, era você quem lhe pediria.
e pediria água, e receberia uma água que é a água da vida, e se você beber dessa água, você nunca mais teria sede, e essa água ia jorrar de dentro de você, ia ser uma fonte para a vida eterna. Tira essa mulher desse lugar de excluída, e traz ela, fala, eu quero que você seja um filho de Deus, vem para cá. No meio das conversas, os discípulos de Jesus que haviam saído para buscar comida, voltam, e quando eles voltam, eles vão querer saber se Jesus queria comer. E Jesus não fala nada, eles pensam que até que Jesus já tinha comido. E eles questionam Jesus sobre se Jesus não ia comer. E Jesus fala assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu tenho fome de justiça. Eu estou aqui quebrando os paradigmas desses preconceitos sociais. Eu estou aqui para salvar essa mulher e vocês estão preocupados com a comida que só enche a barriga de vocês. É o que Jesus está falando para os discípulos. Eu estou preocupado em que a vontade do Pai seja estabelecida entre os homens. E nós que somos discípulos, nós que oramos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Do jeito que é feita aí no céu, que seja feita aqui na terra. A gente está justamente dizendo, Senhor, que haja justiça entre os homens. Não que haja o desejo de homens sobre homens, mas que a Tua vontade sobressaia sobre nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jeremias, lá em Jeremias 33, você conhece o versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas o versículo 16 fala assim, este é o nome que lhe chamarão, o Senhor, nossa justiça. Nossa justiça não vem das leis, nossa justiça não vem das coisas acontecerem como queremos, nossa justiça vem do Senhor. E nós que somos discípulos de Jesus, precisamos prezar para que aquilo que é justo, aquilo que é a vontade de Deus seja estabelecida, não aquilo que parece bem a um grupo ou outro de homens sobre a terra. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são os que olham para os outros a partir de como Deus os ama, e não a partir dos seus erros. Nós somos bons para olhar para os outros a partir do que eles fizeram errado. O irmão caiu na droga, o irmão pisou na bola, joga fora. Não, estamos ajudando o irmão caiu de novo. De novo. Aí vem um mais assim, né, e fala, vamos, vai lá. Aí ele volta, se acostuma com ele fica no meio de novo. Aí ele cai de novo. Agora não dá mais, né? Porque nós olhamos para as pessoas segundo os seus erros. Mas nós deveríamos olhar para as pessoas segundo o que Deus olha. Como é que Deus enxerga as pessoas? Deus enxerga as pessoas pelos seus erros? Ou será que Deus amou o mundo? Será que Deus amou as pessoas? Deus não amou as pessoas depois que elas passaram a frequentar igrejas evangélicas. Deus amou as pessoas quando ainda elas estavam mortas em seus delitos e pecados. Deus não te amou quando você passou a não frequentar as baladas de final de semana, quando você começou a frequentar os cultos evangélicos. Deus não passou a te amar agora que você lê a Bíblia. Deus não passou a te amar agora que você dá o seu dízimo. Deus te amou quando você estava perdido. Isso é olhar com misericórdia. É a compaixão se revirando dentro por causa da miséria do outro. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm misericórdia. Felizes são os que olham para os outros, sabendo que Deus os ama e os trata a partir do amor de Deus por elas. Não as trata por causa dos seus erros e falhas, sejam tantas quantas forem. Jesus é o misericordioso por excelência. Não desprezou ninguém. E aliás, ele foi perseguido por ser misericordioso. Porque ele amava o pecador. Porque ele amparava os excluídos. Como assim? Você vai perdoar essa mulher? Como assim? Você vai comer na casa de um pecador? Como assim? Você recebe publicanos? Como assim? Como assim? Como assim? Você cura num dia religioso? Como assim?
Bem-aventurados, porque eles alcançarão misericórdia. Você age com misericórdia com as pessoas, Deus usará de misericórdia com você. Irmão, se você olhar para dentro de você com sinceridade, se você tiver um pingo de humildade, que a gente falou no primeiro ponto aqui, olhar e ver o quanto você depende de Deus, se você olhar com sinceridade, ver assim a podridão que tem em você, a carência da graça de Deus, se você for só sincero, sincera mesmo, você não precisa ser muito assim, você não precisa ser teólogo não, você não precisa saber nada de Bíblia, é só você olhar com sinceridade para você mesmo, e reconhecer quem você é. Você vai saber o quanto você precisa que Deus tenha misericórdia de você. Você quer receber misericórdia de Deus? Para de olhar para os outros com julgamento e olha para os outros com misericórdia. Mas aí a gente vai estar passando a mão na cabeça do erro dos outros. Não é passar a mão na cabeça, porque eu não falei que você não pode repreender. Eu não falei que você não vai chamar atenção, porque aquele que está vendo alguém no pecado tem que chamar atenção para ele voltar. Mas não tem que matá-lo ou excluí-lo porque ele está nessa condição. Tem que abraçar, tem que olhar com misericórdia, porque foi assim que Jesus fez com a gente. E quando chegar aquele dia, você receberá misericórdia na medida que você foi misericordioso. Eu não tenho dúvida alguma do que eu estou dizendo, porque você será também perdoado na medida que você perdoou. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Isso é duro demais para nós ouvir, é duro demais, principalmente para a gente que é dessa linha de que já acredita na salvação acima das nossas forças. Parece que a gente está dependendo de alguma ação nossa, isso é terrível, mas não tem como escapar. Você não foi misericordioso? Você não vai receber misericórdia. Você não perdoou, você não será perdoado. Mas esses não fazem isso porque estão obrigados, eles são felizes porque fazem isso. Não é um peso, isso é um peso para um fariseu que está querendo andar com Jesus, para eles é peso. Mas para um discípulo de Jesus, para aquele que pôs o pé na graça de Deus, a partir de saber quem é, a partir de ser pobre de espírito, irmão, não tem, é interessante assim, se você teve a oportunidade de ser um dia um gestor, ou como nós temos comerciantes, empresários aqui, sabe o que eu estou falando? Você contrata uma pessoa cheia de estudo, tem um currículo daqueles bala, tem tudo. Essa pessoa vai fazer um serviço, se ele não for um serviço tão qualificado, se ele não for ganhar tão bem, ele vai fazer com desdém. Ele vai fazer meio que deixando de lado. Vocês sabem que eu não estou falando besteira. Porque ele fala, não, isso aqui é pouco para mim. Ele sabe o salário, ele fala, isso aqui é pouco para mim. A maioria. Agora você contrata uma pessoa simples, que não sabe nada. Eu cansei de contratar os camaradinhas que chegavam. Faz 2 semanas que chegou lá do Nordeste, encostou aí na porta da firma. O que você tem de escolaridade? Eu preciso, pelo menos você tenha concluído o 2º grau. Eu tenho 4ª série. Rapaz, eu não consigo nem mascarar isso. O que eu faço? Aí vou eu correr para colocar o cara no supletivo e jurar, assinar um termo no meu nome, que o cara ia terminar de fazer o curso. E se ele não terminasse, eu que ia ser mandado embora. Esse cara entrava, ele dava o sangue. Precisa fazer isso aqui agora. Eu falo, cara, você não acha isso ruim? Rapaz, se você visse de onde eu vim. Hein, Carlão? Se você visse as árvores que eu derrubava empurrando, batendo. Eu, para arrancar uma árvore da frente da casa da minha mãe, demorei quase 1 semana. Fiquei com as mãos cheias de bolha. Eu nem sabia que tinha que afiar o machado para bater. Eu achava que machado batia igual se bate o taco numa bola, do jeito que for, vai. 1 semana para arrancar aquela árvore daqui. O camarada arrancava 15 assim, sem olhar, sem pôr as 2 mãos. Ele... Parecia um menino soltando pipa, não fazia nem esforço. Aí você fala para o cara desse, rapaz, precisa levantar esse negócio aqui. Ele nem sabe que tem 300 quilos, o olho dele está pulando para fora, ele está ali. Não é? Eu sei, porque eu falei para ele empurrar um negócio de 300 quilos, maldade. Mas ele precisa. Aí quando você vem, com 4º ano espiritual, sem nada para oferecer, chega diante de Jesus, Jesus fala assim, vem
Vem que você vai isso aqui é coisa boa, você vai receber bem, você vai ser bem tratado, você vai ser bem cuidado. Esse caboclo não tem coisa ruim no evangelho, não tem coisa ruim no reino de Deus. Mas vem esse povinho cheio de não me toque, eu faço, eu aconteço, porque eu era isso, eu era aquilo, eu sei, eu pulo, eu manobro, eu sei, eu conheço. E aí a gente fala de ser misericordioso, não dá, né? Lógico que não, louco. Bem-aventurados os puros de coração. Puro de coração é uma coisa bem usual da gente. A gente sabe quem são os puros de coração. Aquele que não vê maldade, aquele que não tem preconceito, aquele que não tem malícia. Puro de coração. Tem gente que não vê maldade nas coisas. Está todo mundo fazendo uma piadinha por trás e ele cai que nem um bobão. Não é bobão, é um coração puro, ele não vê maldade. Mas fala que são felizes os bobões. Os de coração puro, esses são felizes. São felizes, porque eles não olham as pessoas a partir do mal que elas têm condição de fazer, mas a partir da possibilidade da graça de Deus na vida delas. Tem gente que olha para o outro e fala assim, nossa, mas esse fulano aí, você sabe de onde ele veio, né? Ele pode fazer isso aqui, aquilo outro de ruim. Pô, mas ele pode fazer isso aqui, isso daqui também de bom. Você imagina a cena? Imagina Jesus, você andando com Jesus, lá no templo dele na Galileia. Visualiza. Viaja 2000 anos para trás aí. Você está andando com Jesus, e Jesus andando perto dos lugares, passa pela praia, chama os discípulos, aí ele está chegando perto da coletoria, os caras corruptos do imposto de renda, estava ali, e tinha um camarada lá, um tal de Levi, que depois Jesus muda o nome dele para Mateus. Levi, um cara corrupto, roubava o povo dele, os judeus, roubava a sua nação, trabalhava para o governante, para o povo inimigo, trabalhava lá e roubava o seu povo. Aí Jesus olha de longe e fala assim, estou pensando em chamar isso aí para ser um dos meus apóstolos, o que você acha? O que você responderia? Ah, Jesus, está brincando, velho. Você viu o crachá dele? Renan Calheiros. Tá? Eduardo Cunha, não. Jesus, não dá. Não, mas ele vai ser meu apóstolo. Eu já estou vendo lá na frente. Ele vai ser transformado, muito transformado. Ele vai ser tão impactado por tudo que vai acontecer que ele vai querer deixar isso para a humanidade. E ele vai escrever um livro que depois de milênios as pessoas continuarão lendo e crendo em mim por causa dele. Ah, Jesus, não dá, ele é muito corrupto para isso, Jesus. Mas Jesus fala, eu vou arriscar, eu vou chamar ele. Jesus encosta na coletoria, chama, você olha para Jesus e fala, Jesus, você tem um coração muito puro mesmo. Você tem que ser muito inocente para fazer isso. Pois é, ele tinha um coração puro. E é isso que ele espera que você tenha. Ao invés de pensar mal dos outros, que você olhe para os outros e entenda que Deus pode fazer grandes coisas na vida de seja lá quem for. Ele não fez na tua, irmão? Vai falar que você era tudo isso. Não era não, eu conheço a maioria de vocês aqui, eu sei que não era isso tudo não. Nem eu, a gente está tudo no mesmo barco. Se juntar aqui em moeda, quanto a gente valia, não enche um bolso. Ai, estou te ofendendo? Me perdoa. Bem-aventurados os pacificadores. Que só é possível isso acontecer porque ele é puro de coração. Porque olha só, os puros de coração, eles não têm a visão ruim de nada das coisas, porque eles olham vendo a possibilidade de Deus nas coisas. Sabe qual que é a consequência da pessoa ter o coração puro? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas não parece um paradoxo, porque a própria Bíblia fala que ninguém vai ver o Senhor. Como que eles verão a Deus se ninguém verá o Senhor? E aí, professor Pasquale, qual que é a resposta? É simples, é a que Jesus falou. Jesus fala assim, olha, um dia você fez por mim, então você pode entrar aqui no meu reino. Mas quando que eu fiz pelo Senhor? Eu nunca te vi. Claro que viu. Você fez por mim quando você ajudou aquele fulano, pequenininho lá que estava com fome. Quando você deu de beber para aquele que estava com sede, aquele que estava com frio. Sabe aquele que estava injustiçado, estava preso lá? Você foi lá e visitou. Eu estava lá, era eu. Você estava fazendo por mim. Você não me viu? Não, Jesus, eu tenho certeza que eu não te vi. Eu vi um marginalzinho. Não era marginal, era eu estava lá, você estava me ajudando.
Você tem certeza que você não me viu? Faz um esforcinho que você vai lembrar. Você sabe aonde que você vai ver Deus? Não é onde as pessoas o procuram, é onde Ele tem procurado as pessoas. Deus é encontrado e visto, não nos templos suntuosos, Deus é encontrado e visto na vida daqueles que estão marginalizados, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão à mercê de toda a ajuda que nós temos facilmente. Deus, eu queria ver a tua face, então vai fazer alguma coisa por alguém. Comece a estender a tua mão, comece a ser generoso, comece a ajudar, comece a amparar, comece a dar o teu ombro, você vai ver Deus o tempo inteiro, Deus estará o tempo inteiro falando com você. Mas as pessoas querem ter uma experiência transcendente, de vir ao culto, e serem arrebatados nos seus sentidos, para verem a Deus. Só que Deus está ocupado, Deus não está. Se você for arrebatado transcendentalmente e chegar lá para ver onde Deus está, vai ter uma plaquinha: não estou aqui, fui atender os pequenos. Se quiser falar com Ele, vai lá onde Ele está agora. Aí vem os pacificadores, que são aqueles que não provocam e nem disseminam o ódio. Ô irmão, por favor, você não pode ser um promotor do ódio, promotor de contenda, promotor de briga, seja aqui, seja na internet, seja onde for. Você não pode ser um daqueles que promove a vingança como sinônimo de justiça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode dar continuidade naquilo que estava escrito lá atrás, olho por olho e dente por dente, porque Jesus diz aqui mesmo, antigamente diziam isto, mas agora eu vos digo. Mudou, não é mais assim. Jesus, ele era o pacificador por excelência. O que a palavra fala a respeito dele? Que havia um castigo que era para vir sobre nós. Mas não veio esse castigo sobre nós, veio paz. Por que veio paz sobre nós? Porque ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Ele agiu como um agente de reconciliação, porque nós estávamos vivendo como inimigos de Deus, e ele fez com que renovasse uma amizade, tirasse aquela desgraça da inimizade que tínhamos com Deus. O próprio Senhor Jesus agiu como um pacificador entre nós e Deus, e nós devemos fazer isso entre as pessoas, e entre as pessoas e Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz. A justiça é fruto da paz, e não o contrário. Se você lê por aí os artigos, as coisas, você vai ouvir as pessoas falando que a paz vai haver a partir de que a justiça é feita. Então é assim, para o Brasil apaziguar, temos que fazer a justiça acontecer. É o contrário. É a paz que traz a justiça. Somos nós pacificando as coisas, que a vontade de Deus vai sendo estabelecida. Porque quando falamos justiça, nós estamos falando de uma coisa que transcende o que os homens entendem por certo e errado. Nós estamos falando do que é aquilo que é a própria vontade de Deus. Por exemplo, fazer justiça por um assassinato não traz paz para a alma de quem perdeu um ente querido. A paz da alma vem pelo perdão. Eu já falei isso. Esses que são pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque Deus é Deus de paz e o seu Filho é príncipe da paz. Se você é discípulo de Jesus, você é um pacificador, você não é um promotor de violência. E por fim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Vontade de Deus. São perseguidos justamente por isso, porque fazem a vontade de Deus, ou seja, porque eles são semelhantes a Jesus. Não aqueles que são perseguidos porque são nerds, não aqueles que são perseguidos porque são os boyzinhos da escola, não aqueles que são perseguidos porque saíram com a namorada do outro, mas os que são perseguidos porque fazem o que é certo diante de Deus, são perseguidos porque vivem igual Jesus andava, vivem igual Jesus viveu. Jesus foi perseguido por fazer a vontade do Pai, ou ele fez outra coisa? O que mais que Jesus fez? Jesus foi morto por quê, irmãos? Porque ele levou até o fim a vontade do Pai. E por que nós seremos felizes e perseguidos?
porque seremos iguais a Jesus. Porque essa sociedade que está aqui é a mesma sociedade que não ama a Deus que tinha lá. E qualquer um que ousar fazer a vontade de Deus será odiado como Jesus. Jesus não disse que nós seríamos populares, ele disse que nós seríamos odiados. Por causa do nome de Jesus, não é para a Sony gostar da gente, não é para a Globo fazer programa especial para a gente, por causa do nome de Jesus. É para eles nos repudiarem, porque nós falamos e pregamos contra as obras das trevas. Esse evangelho da qual um canal de televisão igual a Globo dá mão, não é evangelho de Jesus Cristo. Porque não é um evangelho que vem na contramão do sistema. Quando você vê as mídias e o povão gostando, é porque não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É muito fácil o povo, seja quem for, cantar em qualquer lugar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Não sabe o que é isso, não sabe o que está falando. Não quer que Jesus entre na minha casa, quer um milagre. Não quer Jesus, quer um milagre. Igual todo aquele povo que andava o tempo inteiro atrás de Jesus. Não queria nada com ele, queria o pão que ele multiplicava, queria a cura que ele promovia. Porque no dia de ficar com ele não ficou. Os discípulos de Jesus, por serem discípulos de Jesus, serão odiados, serão perseguidos, serão injuriados, não serão bem falados. Desculpa. Se você é queridinho, porque você é cristão, tem coisa errada no teu cristianismo. Então os crentes vão ser os antissociais? Pois é. Você já ouviu falar do tal de John Stott? Vai ler um livro dele, chama Contra a Cultura Cristã. Sabe como ele chama Jesus? Subversor. Subversor. Jesus é um ser de outro mundo que veio aqui. E ele veio implantar uma bomba nesse planeta. Ele veio implantar uma bomba aqui, e ele treinou um bando de subversores, que devia treinar outros subversores, para promover uma revolução neste mundo, e essa é a revolução do amor. Essa bomba é a transformação que há de mudar todas as coisas. Esse mundo não quer essa transformação, só que quando nós somos aqueles que fazem essas coisas, quando nós andamos do lado da justiça, nós somos perseguidos. E nós somos perseguidos porque ser assim nos torna de fato e de verdade felizes. E as pessoas não suportam pessoas felizes. Interessante. Pessoas não suportam pessoas felizes. Pessoas gostam de pessoas tristes, porque elas se sobressaem por cima delas. É muito triste ver o teu sucesso, irmão. É ruim. Se você der certo em qualquer coisa na vida, em qualquer uma, você está lascado. Você não é amado. Você vai ser amado de quem quer alguma coisa de você. Guarda isso no teu coração, irmão, para Deus te livrar já de alguns males aí. Os discípulos são perseguidos porque as pessoas são arrogantes e não podem se submeter aos outros. Homens que não podem se submeter às mulheres. Ricos que não se submetem aos pobres. Homens cultos que não se submetem aos simples. São perseguidos pelos que sabem chorar apenas por si. Não conseguem conviver com aqueles que gastam suas vidas se importando e intervindo no sofrimento do outro. Teve gente que falou mal da Madre Teresa de Calcutá, que estava cuidando dos outros. É para acabar, não é? É para acabar. Esse bando de desocupado cuidando do planeta Terra. Esse bando do Greenpeace aí, cuidando, abraçando as árvores. Tanta gente no mundo morrendo de fome. Você nunca fez nada por ninguém. Você está falando mal dos caras que estão abraçando as árvores, velho. Eles estão cuidando do mundo. Que, aliás, é a responsabilidade do homem fazer isso. Do crente. A natureza geme com dor de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não dos caras do Greenpeace. Não tem que ser o pessoal do WWF para cuidar dos golfinhos e das baleias. Não tem que ser só a visão mundial para cuidar das crianças carentes do mundo. Tem alguém fazendo por mim. Mas tem gente que ainda reclama que outros estão fazendo. Para quê? Que bobeira, cuida da sua vida. São perseguidos pelos que são egoístas e acumuladores. Não podem abrir mão de possuir algo para ser alguém, que não conseguem conviver com os que querem distribuir, com os que nada têm.
Eu não vou defender nada aqui, eu estou levantando um problema, porque as pessoas não avaliam, e eu tenho gabarito para falar isso aqui nesse púlpito. As pessoas falam mal de um governo, ou de uma governança, melhor dizendo, de uma atitude do governo em ajudar necessitados, sem entender a raiz de qualquer coisa que está acontecendo. Fala mal por falar mal. Não sabe das histórias, não vai fazer um levantamento, uma pesquisa, um estudo, para entender o porquê das coisas. Só vem e fala, está patrocinando vagabundo. Está dando o que é meu. Você tem mais do que você precisa, irmão? Então não é mais seu, já era para estar na mão do outro. Você tem mais do que você precisa, está ficando na tua mão, você está acumulando. Se fosse maná, tinha apodrecido na tua mão. É que maná é de Deus, e talvez o dinheiro que esteja na tua não seja. Então, são perseguidos por pessoas que pensam que sabem fazer justiça, mas o máximo que fazem é se vingar, porque não conseguem conviver com os que querem a vontade de Deus, principalmente quando a vontade de Deus está acima dos interesses pessoais dos poderosos. Os discípulos são perseguidos por pessoas que medem e julgam os outros pelo que ele faz, e não por quanto alguém é amado. Os discípulos são perseguidos por pessoas cheias de preconceito, pessoas conservadoras, de um moralismo mundano, que levam as pessoas a ficarem cada vez mais cegas da presença de Deus. São perseguidos por pessoas rancorosas e vingativas, que não sabem o que é perdão. Ser discípulo de Jesus é ser como ele era, fazer o que ele fazia, sentir o que ele sentia e ser feliz igual ele. Jesus não era feliz porque tinha uma casa própria, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não era feliz porque tinha um carro do ano, ele entrou em Jerusalém num jeguinho emprestado de um cara da cidade. Jesus não era feliz porque era amado pelo povo, porque os que bateram palma para ele de um lado foram os que mandaram crucificar do outro. Jesus não era feliz porque ele tinha as coisas que este mundo diz que é o padrão de felicidade. Jesus, ele era feliz porque ele vivia em função da vontade do Pai, e ele a cumpria. Isso tornava a vida dele realizada. Feliz é aquele que é igual a Jesus. Você é discípulo de Jesus, para de marmotagem, para de ficar acreditando em qualquer besteira, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus, e faz igual a Jesus. Para de ser um estúpido manobrado por ódio alheio, e vem seguir o amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que os discípulos de Jesus acordem, e olhem para a vida a partir de Jesus, olhem para o mundo a partir de Jesus. Você não está de passagem aqui, você está construindo aqui. Você está de passagem no sentido de que a sua vida não é para este mundo. Mas você não está de passagem como um turista num carro que toma refrigerante e joga a lata para fora do carro. Você está construindo algo, e que construa algo a partir da justiça de Deus. Amém? Espero que todos vocês tenham compreendido. Se doeu e você está respirando, eu não bati direito. A culpa foi minha. Mas a minha ideia aqui não era só fazer você sofrer, não era só isso. A minha ideia é que os discípulos de Jesus acordem para a realidade de ser discípulo. Parar com essa coisinha mais ou menos chulé que a gente tem visto aí. Bando de gente que se reúne nas igrejas e não produz nada, não dá fruto. Eu vou lembrar vocês que o machado está posto à raiz. E a árvore que não dá fruto... Pastor, é por medo mesmo? Vai ser do jeito que for. Amém. Vamos orar.